Boa tarde, 1h35, é isso? 1h35. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. Eita, que é o Miqueias que está ali? Miqueias já apertou o biloto ali, já apresenta para você, telespectador, as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem também o número do WhatsApp. Eu quero que você participe. Os dois primeiros blocos do programa de hoje são blocos importantes, vou dizer o porquê. O assunto é saúde pública, não é? E nós vamos conversar sobre isso com o infectologista Thor Dantas. Ele já é bem conhecido, já é uma pessoa que, digamos, conquistou, tenho certeza que a sua confiança diante do trabalho que ele desenvolve tem sido uma referência para nós da imprensa, em função da forma como ele se comunica, mas ele vem falar a respeito aqui de uma situação que é um drama amazônico e um drama acreano em especial, que é a questão da hepatite. E a hepatite delta, a partir de agora, o Acre já vai poder apresentar um serviço que é o exame de carga viral para a hepatite delta. Parceiro, só tinha acesso a esse exame aqui no Acre quem tinha dinheiro, condições de pagar. E agora isso vai estar sob responsabilidade do serviço público. Ele vai falar a respeito das instituições que fazem parte dessa conquista. Não é uma coisa, não foi fácil. Você vai ver que o desenho é muito bacana, porque envolve a nossa Universidade Federal do Acre, num projeto de pesquisa que... E aí é o creme de la creme, né? É o supra-sumo, porque você utiliza um projeto de pesquisa de uma universidade federal oferecendo um serviço público. Então ele vai falar aqui a respeito do problema, do assunto, da solução que foi encontrada. E aí eu peço que você participe, porque falar em hepatite por aqui, parceiro, é falar sobre a vida de muita gente, não é? Então eu peço que você participe, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta e coloque a sua identidade, correto? Coloque lá o seu nome, a sua cidade, enfim, o seu bairro, tá bom? Bom, isso é o que nós vamos comentar nos dois primeiros blocos do programa. Mas antes eu tenho um recado aqui para dar. Dúvidas sobre o custo de um tratamento com implantes dentários? A Oral Sim, número 1 em implantes dentários no Brasil, tem um recado especial para você que quer realizar o sonho de recuperar o seu sorriso. Dá só uma olhada, aperta o biloto aí, Miqueias. Você já se perguntou por que ainda não fez o tratamento com os implantes dentários, mesmo conhecendo tantas pessoas que já fizeram e recomendam? É por achar que não tem condições ou que o tratamento não é para você? Eu sou a doutora Fernanda e eu estou aqui para dizer que realizar um implante dentário é investir na sua saúde. Na Oral Sim você encontra o tratamento ideal para o seu caso. Agende já a sua avaliação e dê o primeiro passo. Muito obrigado, Fernanda. Entendeu o recado dela? Investir em implantes é investir na sua saúde. Ligue e agende a sua avaliação. Os telefones são 0800 750 5571 e tem o celular que é o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. 1h39. O Thor estava apertando o piloto aqui do celular dele, escapou uma musiquinha ali. É coisa do Thor. Eu pensava que era do Miqueias, mas foi o Thor. Thor, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, muito obrigado por esse convite. Essas gafes que acontecem com o celular hoje em dia. Quem não passou por isso? Exatamente. Aquele gemidão, então, Deus me livre. Thor, o que há de conquista no fato de fazermos agora o exame de carga viral para a hepatite delta? Então, a grande conquista é que esse exame ele é fundamental para você cuidar de forma adequada de um paciente que tem hepatite delta. Sem esse exame, é como se você estivesse cuidando dele no escuro, sem ter informação sobre como está a doença. Para monitorar adequadamente a doença de alguém que tem hepatite delta, tanto para fazer o diagnóstico, quanto para ver a resposta ao tratamento, precisa desse exame. É um exame complexo,
depende de uma técnica que a gente chama de biologia molecular, são exames dos mais sofisticados que se fazem em análises clínicas, e ao mesmo tempo ele é essencial para tratar de todo mundo que tem hepatite, e é muita gente que tem hepatite. Nós vivemos numa região que tem muita hepatite. É endêmico o problema aqui. É endêmico. O Acre é um dos lugares do mundo que mais tem hepatite. B, C e delta. As 3 hepatites que levam à cirrose e levam ao câncer de fígado tem muito no nosso estado. E o problema da carga viral de B e de C já estava equacionado há algum tempo. A gente já tem ela disponível pelo Sistema Único de Saúde. E o de delta não. Então a grande conquista é a gente começar agora a tratar esses pacientes de forma adequada, porque até então o tratamento não era bem feito. Dá para explicar sem muito medicinês por que o exame de carga viral para delta foi tão difícil? Assim? Por que ele tende essa medicina molecular? O que ela tem de tão sofisticado que dificulta e encarece? Olha, por que delta não tem? Primeiro, a biologia molecular ela é uma técnica sofisticada, que depende de equipamentos sofisticados, reagentes sofisticados, mas de algum tempo para cá a medicina já incorporou ela em diversas doenças do dia a dia. Né? Isso barateou um pouquinho. Dando o exemplo, isso com o tempo vai barateando, e quando você faz em escala, isso barateia também. Então, por exemplo, o Brasil já resolveu o problema da hepatite B e C com carga viral há algum tempo. Por que o de delta ainda não tinha resolvido? Aí uma pergunta que talvez tenha determinantes múltiplos. Eu destacaria como o fato de, infelizmente, a hepatite delta ser uma doença daquelas que a gente considera como negligenciada. Tem pouca atenção e interesse em cima dela. Certamente é porque atinge pobres, né? Populações isoladas do interior da Amazônia, Isso apenas em alguns nichos, porque hepatite B e C tem no mundo todo, mas delta tem em algumas pequenas regiões do mundo. Também tem na Europa, também tem nichos de hepatite delta na Europa. E lá eles equacionaram a sua carga viral, lá tem. Aqui o Brasil não resolveu, porque no Brasil só tem na Amazônia. Então ficou uma doença exclusiva da Amazônia. E o poder público central, leia-se Ministério da Saúde, não conseguiu priorizar isso como uma necessidade para o Brasil. Não conseguiu, você está sendo generoso, diplomático, né? Não, negligenciou mesmo, excluiu. Puxa vida, é difícil ouvir isso e não ficar um pouco indignado, né? Porque, conversando com você mais cedo, você falava que as hepatites, elas têm um público muito vulnerável na comunidade rural, né? Eu queria que você explicasse o porquê, Tó. Na comunidade rural a gente tem muita hepatite delta, a gente também tem muita hepatite B e C na área urbana, né, de Rio Branco e de todos os municípios, na verdade. O delta é considerada a hepatite mais desconhecida até então e a mais grave de todas. Quem tem hepatite delta tem mais risco de ter câncer e cirrose e mais cedo na vida. A gente vê jovens com 25 anos, às vezes até 17, 18 anos com cirrose e câncer de fígado vindo da área rural. Nossa! É uma doença muito agressiva e tem muitas lacunas no conhecimento. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre ela exatamente porque ela não é estudada. O tipo, o genótipo, como a gente chama, que é o nosso tipo amazônico, ele é muito diferente do tipo europeu, que já foi bem estudado no sul da Itália, no Mediterrâneo, eles estudam isso. Aqui, sul da Itália, não por acaso, é a região mais pobre da Itália. Exatamente. E lá a hepatite delta é de um tipo diferente da nossa. A nossa é mais agressiva do que a deles. Então, uma das coisas que a gente sabe é que ela é transmitida no início da vida, no contato de crianças umas com as outras, nessa comunidade rural típica da Amazônia que a gente conhece, que são famílias muito numerosas, muitos filhos vivendo junto, no mesmo cômodo, dormindo na mesma cama, na mesma rede. Esse contato muito íntimo favorece a transmissão horizontal. Então, famílias inteiras são acometidas por hepatite B e delta no interior da região amazônica por isso. Como é que se transmite? É uma transmissão a partir... Via sexual? Também. Tem 3 formas principais. Da mãe para o filho ao nascer. Então o filho já nasce com hepatite se a mãe tiver. Na primeira infância, de uma criança para outra, através de secreções de ferida, essas secreçõezinhas de pele que a criança tem. Umas tem. perebinhas assim. Perebinha de pele que sai aquela aguinha. Aquilo é riquíssimo em vírus de hepatite e de uma criança para outra é transmitido. E a terceira fase da vida é no início da vida sexual, que começa as primeiras relações e também se transmitem. Então, são as 3 principais formas. Dessas 3, sem dúvida,
o contato dentro da casa, de pessoas coabitando casas muito numerosas, é o principal na nossa realidade. E a nossa conquista em relação a esse exame aqui, queria que você explicasse como é que foi a conformação institucional para que isso se tornasse realidade. Então, foi preciso realmente a gente ter um projeto que desse conta de resolver várias etapas dessa lacuna, né? A primeira era desenvolver um teste dentro do laboratório, um método dentro do laboratório, porque exatamente por não ter muito interesse, não tem nenhum kit comercial disponível para o governo comprar aqui. Se eu quisesse comprar aqui, licitar, não ia aparecer ninguém para a Secretaria de Saúde comprar, ninguém ia ter interesse em vender. Então a gente teve que desenvolver o nosso próprio método. Então, uma etapa de laboratório. Aí foi uma parceria com a Fiocruz, que tem expertise nisso, a Fiocruz aqui de Rondônia, que também é um lugar muito acometido por hepatite delta, então a gente tem interesses em comum, porque temos realidades parecidas. A Fiocruz Rondônia desenvolveu o método de bancada, como a gente chama, a técnica laboratorial da biologia molecular. Depois um projeto de pesquisa elaborado dentro da Universidade Federal do Acre. Eu sou o professor pesquisador responsável pelo projeto, junto com alunos de graduação, de pós-graduação. Depois um trabalho junto com o nosso laboratório Merrier, que é o laboratório que fica dentro da Fundacre e que é um laboratório do Acre, né, nosso, do governo do Acre, e que se dedica à execução, vai ser onde esses exames serão feitos, junto com a Fundação Hospitalar, que é a nossa, digamos, o nosso berço, onde a gente está instalado, e é o nosso hospital terciário, onde todas as hepatites são atendidas no ambulatório de hepatites, onde o transplante de fígado é feito, onde eu trabalho. Então, na Fundacre, junto com a direção da Fundacre, também muito sensível para o problema, a gente conseguiu fazer essa conformação entre Fundacre, Laboratório Merrier, Universidade Federal do Acre e Fiocruz de Rondônia. Muito bacana, porque esse desenho você coloca os alunos para ter contato com essa técnica, né? E com esses instrumentos todos, essas instituições todas entendendo o problema regional e dando uma resposta. Me parece que foi assim, digamos assim, a equação resolvida em toda a sua plenitude. Perfeito, né? Porque ela atende vários problemas, né? Atende o problema do paciente que vai ter o exame que não tem, atende o problema da geração de conhecimento sobre essa doença tão desconhecida. A gente vai ter dados sobre ela, quem são as pessoas, que idade elas têm, que carga viral elas têm, qual é o genótipo, qual é a gravidade da doença. Então nós vamos entender essa doença no nosso contexto, que não tinha pesquisa sobre isso, tem muito na Europa e falta muito aqui na Amazônia, e ao mesmo tempo a gente vai treinar pessoas. É isso aí, capacitar alunos de bancada, alunos de biomedicina, de farmácia, que vão aprender as técnicas de biologia molecular, alunos de medicina, de enfermagem. É a equação que une, que acho que é o papel social da pesquisa, né? Além de gerar conhecimento, atender as necessidades da população e formar as futuras gerações de Muito bom, exatamente. Agora, também, e aí eu não quero passar a mão em nenhum governo federal, mas me parece que saber mais sobre a doença talvez seja também digamos assim, vocês apresentam mais elementos para o governo para dizer assim, ei, Ministério da Saúde, olha para cá, porque a situação está assim, ó. Perfeito. Né? E sem esse referencial científico fica mais difícil, né? Sem dado, né? Como é que você vai mostrar que aquilo é uma realidade submersa, que ninguém vê, porque está escondida, está no meio da mata. Então você tem que trazer essa luz, você traz a luz com dados, é isso aí. Vai ser muito importante para o Brasil ver a realidade dessa doença na Amazônia, para nós do Acre vermos, também traçarmos políticas estaduais, Secretaria de Saúde, entender onde é que está esse doente, que é dela, o Brasil entender que esse paciente também é do Brasil. Então, vai ser muito, muito interessante. A gente espera, tem uma expectativa que esse exame, inclusive, possa ser o exame de referência a partir de agora para Delta no Brasil inteiro. Quem sabe a gente valida esse exame e o próprio Ministério da Saúde possa dizer agora nós vamos incorporar no SUS esse exame. Isso significa, por exemplo, que uma pessoa, sei lá, no Mato Grosso do Sul, manda para o Acre para fazer o exame lá. Ou a gente exporta o exame e a tecnologia para lá e diz, olha, agora o Ministério está comprando esses kits que foram desenvolvidos no Acre, com Acre e Rondônia, porque é um desenvolvimento conjunto com Rondônia, e dizer assim, nós, Acre e Rondônia, agora temos um padrão de referência para esse exame. Quem quiser fazer exame de carga viral de Delta no Brasil, está aqui o exame de referência para vocês, o modelo.
Você falou que o Acre é um dos lugares no mundo em que há maior incidência dessa doença. Por quê? Olha, muitos fatores também. Vamos começar com a hepatite C, que é uma hepatite que tem no mundo inteiro. Ela é transmitida principalmente, a C, por seringas e agulhas contaminadas. Então o Acre tem muito porque o Acre usou muita seringa reutilizável no passado. Tinha um medicamento, um remédio que colocava para dar mais energia para a rapaziada? Como era o nome? Gluconergan. Gluconergan. Todo mundo da década de 70 conhece esse medicamento. Era o energético injetável. Para você ir para o carnaval, o jogador de futebol usava muito para jogar. E não era só o Gluconergan. Veja, qualquer injeção que era tomada na farmácia, um bezetacil, uma extração de dente, qualquer coisa que era com essas seringas de vidro... Aquela pistola danada? Aquela pistola danada. Ave Maria. Qualquer coisa que era reutilizável, que não era descartável, podia transmitir hepatite C. Então, a gente transmitiu muita hepatite C no mundo inteiro, na época que a gente reutilizava a seringa. Hepatite B já nasceu aqui. Ela é própria da região. E ela é mantida geração a geração da mãe para o filho. O filho já nasce com hepatite B. Então, como a gente não tinha vacina até alguns anos atrás, era uma doença que se espalhava muito fácil. E Delta, essa é a realidade que eu já te descrevi do interior, das famílias numerosas convivendo todo mundo junto. Agora, esse cenário mudou em função da vacina? A gente pode ter segurança? Como é que está a fotografia hoje? O que você diria? A nossa taxa de incidência, como é que está? Mudou muito. Primeiro, hepatite C está acabando. Hepatite C, quando a gente encontra um paciente hoje que ainda tem hepatite C, o que eu brinco com eles é o que você estava fazendo que você ainda não curou. Onde você estava? Onde você estava, porque eu já curei todo mundo, não tem quase ninguém. A hepatite C a gente vai eliminar do mundo, se a gente fizer o trabalho bem feito. Tem remédios que durante 12 semanas, 3 meses você usa e você está curado para o resto da vida. E a gente não usa mais aquelas seringas de vidro, então novos casos vão parar de existir e ela vai ser eliminada. Hepatite B é mais complexa. Hepatite B a gente não consegue curar geralmente com remédios, mas a gente tem uma vacina que hepatite C não tem. Então o que a gente precisa é vacinar todas as pessoas ao nascer. E a gente tem feito isso há alguns anos já na região amazônica. E a gente vê que cada geração o índice, a endemicidade de hepatite B vem diminuindo ao longo das gerações. Só que isso leva gerações até você limpar. Porque cada um que tem hepatite B hoje, ele leva para a vida inteira. Só quando ele morrer que essa hepatite B desaparece do mundo, porque a gente não consegue ainda eliminá-la com medicamentos. Então, é necessário gerações e gerações se sucedendo com alta cobertura vacinal. E sim, a vacina contra B protege contra Delta também. Se você é vacinado de B, você não pega nem B e nem Delta. Por isso é uma vacina essencial. Por isso ela é a vacina mais importante, eu costumo dizer, ao nascer. É a primeira vacina que você deve administrar numa criança quando nasce. Você estava falando também antes que a criança que não é vacinada imediatamente após o nascimento, se ela vai para casa e volta uma semana depois, ela já pode correr o risco de estar infectada. Né? Perdeu a oportunidade. São 3 doses da vacina, mas o mais importante não é ter 3 doses, é a primeira dose ser feita ao nascer. Se você posterga a primeira dose para daqui a uma semana, como você falou, ela vai para casa, se infecta com o irmão, com o primo, com a babá e com a mãe, e quando voltar para ser vacinada já perdeu a oportunidade. Tom, nós vamos fazer um intervalo? Pode ser? Vamos para o intervalo? Vamos continuar essa conversa aqui, porque é importante, né? É sempre bom a gente ter essa fotografia da nossa saúde na nossa região. Vamos para o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.